Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Ana Paula e hoje eu vou estar trabalhando, né, eu com a minha amiga, o capítulo 41 do livro. Então, vou estar falando para vocês sobre determinante, menor complementar, o cofator, a definição de determinantes e o teorema de Laplace, tá bom? O menor complementar, o cofator, a gente vai estar utilizando para fazer o cálculo aí do teorema, certo? Então, por isso que é bom vocês se atentarem a alguns detalhes. Então, eu já vou explicar aqui para vocês como que é o cofator e o menor complementar. Que a gente falando e fazendo é mais fácil para vocês compreenderem. O cofator, ele tem aí uma fórmula. Então, a fórmula é A e J, que é a nossa matriz, igual a menos 1 elevado a 1 a I mais J, certo? Vezes o D e J. O D e J, ele é o menor complementar. Ó, o menor complementar, ele é um determinante tirado de uma matriz quadrada, sendo que para calculá-lo é preciso eliminar uma linha e uma coluna da matriz. E o seu símbolo, ele sempre vai ser assim, por uma letra maiúscula e J, certo? Então, esse é o menor complementar. Por que que ele tem esse menos 1 elevado a IJ? Ele é elevado a esse expoente porque se for, por exemplo, 1 mais 1, né? A primeira linha, a primeira coluna, vai permanecer o mesmo sinal. E se for 1 mais 2, vai ser daí o 3, né? Então, vai ficar ímpar e aí vai ficar menos 1. Então, o que acontece é que vai mudar o sinal. Então, é só por isso, certo? Então, vamos lá aqui para nossa matriz. Então, nós temos essa matriz 3 por 3. Vamos supor que esse exercício está pedindo para a gente calcular o A11. O que significa? A primeira linha e a primeira coluna, certo? A e J, I é linha e J é coluna. Então, tá pedindo para a gente calcular a primeira linha e a primeira coluna. Como que vai ficar, então? Primeiro, a gente vai colocar aqui na fórmula. Por exemplo, para a gente calcular o A11. Como que vai ficar aqui na nossa fórmula? Aqui na fórmula ele vai ficar, então, A11, substituindo aqui, tá? Vai ser igual a menos 1 elevado ao quê? 1, nosso I ali é 1, e o nosso J também é 1, certo? Então, elevado a 1 mais 1, vezes o nosso D de 1, certo? Então, o que significa ali? O cofator, ele é sempre letra maiúscula, igual eu já falei, né? E o que vai diferenciar ele da matriz é que ele sempre vai ter, assim, dois números juntos. Ele nunca vai ser, a matriz sempre é 1 por 1, né? 2 por 2 e tal. Sempre tem um xizinho ali separando. E esse 1 não, ele sempre vai estar junto. Então, sempre quando tiver assim juntinho, vocês têm que ter em mente que é o menor complementar ali do cofator, ok? Então, agora como que a gente vai achar esse D11? A gente vai ter que eliminar a primeira linha e a primeira coluna da nossa matriz. Então, aqui a gente vai estar eliminando a primeira linha e a primeira coluna aqui da nossa matriz, certo? Então, assim, a gente vai estar calculando a determinante. A gente vai estar calculando essa determinante aqui. O que sobrou, então? Sobrou ali Opa! O que sobrou aqui, então, foi o quê? O 5, o 4, o 0 e o 3. Então, a gente vai estar colocando aqui. Vai ficar A11 igual a menos 1 elevado. 1 mais 1, 2. Vezes, aí, a determinante, certo? De 5, 4, 0 e 3. Como que a gente faz esse cálculo aqui? A gente vai multiplicar aqui, certo? 5 vezes 3, 15.
E 4 vezes 0, 0. Então, aqui sempre vai ser a da direita menos a da esquerda, né? Então, aqui vai ficar 15 menos 0 vai ser igual a 15, certo? Então, aqui, dando sequência, vai ficar menos 1 ao quadrado, vai ficar 1 mesmo. Então, nosso resultado vai ser 1 vezes 15, que vai ser igual a 15, ok? Então, é assim que a gente calcula o cofator e utilizando o menor complementar, que é eliminar. Se tivesse pedindo para a gente eliminar, é que aqui pediu o A11. E se fosse para a gente eliminar o A12, a gente iria eliminar, então, A12, a primeira linha e a segunda coluna, certo? Vamos escrever aqui, A12. Seria a primeira linha, vou fazer aqui de outra cor, a primeira linha e a segunda coluna. O que restaria, então? Restaria o 3, no caso, né, pra gente fazer o cálculo ali, o 3 e o 4, o 6 e o 3, ok? Então, a gente teria que usar aqui no lugar do D11, seria D12, e a gente faria o cálculo no caso desse determinante aqui, ok? Então, ó, aqui temos mais um exemplo. Mais um exemplo, assim, já vamos partir fazendo o exercício mesmo. O cofator do elemento A11 da matriz A. 2, 1, 1, 3, 5, 4, 6, 0 e 3. Então, primeira coisa, a gente já pode estar eliminando aqui a linha 1, certo? Vamos eliminar e a primeira coluna também. Vamos, então, utilizar a nossa fórmula. A de 1 vai ser igual a menos 1 elevado a 1 mais 1 vezes... Qual que vai ser aqui, então, a nossa matriz que restou? 5 e 4, 0 e 3. Ah, esse aqui é o mesmo exemplo, gente. A gente já fez esse, que é o que eu acabei de fazer ali. Desculpa, agora que eu percebi que eu coloquei o mesmo resultado. É a mesma matriz. Então, aqui, como a gente já viu, só vou concluir aqui. Vai ficar 1 vezes 15, que vai ser igual a 15. Beleza? É bom que reforçou. Agora, vamos aqui para a letra B. O cofator do elemento 2, 1, da matriz... A mesma matriz, né? 2, 1, 1, 3, 5, 4, 6, 0 e 3. Então, a gente vai colocar aqui a nossa fórmula do cofator. Do A vai ser igual a 2, 1. Menos 1, agora vai ficar elevado a quê? Elevado a 2 mais 1, certo? Vezes a nossa determinante. Qual que vai ser aqui nosso determinante? Tá pedindo aqui a segunda linha, então a gente vai eliminar aqui a nossa segunda linha e a primeira coluna, certo? Eliminamos. Então, o que que restou para nós fazermos aqui o determinante? Restou 1 e 0 e 3, correto? Então, vamos fazer o cálculo aqui. 1 vezes 3, 3. E 1 vezes 0, 0. 3 menos 0 vai ser igual a 3, certo? Então, aqui vai ficar A2, 1, igual. Agora, aqui, ó, menos 1 elevado a 3. Isso vai nos resultar em menos 1. Vezes 3, que a gente já viu que é o resultado aqui. E esse valor vai ser de menos 3, certo? Então, não tem segredo, é simples, ok? Agora, definição de determinante. É um número real associado a uma matriz quadrada que será calculado mediante as seguintes regras, que nada mais é do que o que a gente acabou de fazer também. Como aqui é A
a matriz é 3, ela é 1 por 1, né? No caso, ela só é o número 3, o determinante dela vai ser o próprio 3, certo? Não tem segredo. Aqui, essa seria a matriz de ordem 1. A matriz de ordem 2, a gente vai estar fazendo o cálculo igual a gente fez ali pra gente calcular. Então, vai ser aqui 3 vezes menos 4 vai dar menos 12. E 2 vezes 1, 1 vezes 2 vai ser 2. Então, aqui vai ficar menos 12 menos 2. E isso vai ser igual a menos 14, correto? Então, a gente multiplica ali os elementos da diagonal principal e depois da diagonal secundária. E daí, a gente pega o valor da direita e subtrai o valor da esquerda. E agora na ordem 3. Na ordem 3, a gente já viu, né? Só que daí agora para mim introduzir o teorema, a gente vai estar fazendo um pouquinho mais diferente. A gente já sabe como que a gente faz, que a gente tem que colocar aqui o 4, o 2, o 3, o 5, o 1 e o menos 1, certo? E daí a gente já faz os cálculos aqui. Então, aqui eu já adiantei, tá? Pra gente economizar tempo. Já fiz todas as multiplicações aqui cruzadas. E a gente chegou aqui no resultado que vai ficar da direita 10 menos da esquerda 1. Então, esse resultado aqui vai dar 9, ok? A determinante dessa matriz será 9, né? Essa é a regra de Sarros, que é o que a gente já sabe fazer. Só que o livro, eles nos traz daí o cálculo utilizando o cofator, certo? Então, para a gente utilizar o cofator, a gente vai fazer o quê? Primeira coisa que a gente tem que fazer é escolher uma linha e uma coluna, certo? Então, eu vou fazer igual eu fiz agora, já vou adiantar aqui os cálculos e depois eu venho explicando para vocês. Então, aqui agora eu já coloquei, né? Cálculo utilizando o cofator. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é escolher aqui qual que a gente quer, uma linha ou uma coluna. Eu vou estar pegando aqui a primeira mesmo, certo? Vou estar escolhendo essa daqui. Então, agora que a gente já escolheu, o que nós vamos fazer? Nós vamos multiplicar o elemento pelo seu respectivo cofator, certo? Então, ó, vai ser aqui o número 4. Ele vai ficar, então, vou colocar aqui embaixo, 4, que multiplica o seu cofator. O que é o cofator? Vai ser o A11, porque é o primeira linha, primeira coluna, correto? Aí, a gente vai estar somando o próximo elemento. 5, que vai multiplicar o seu cofator. Qual que é o seu cofator? O A12. Mais o menos 3, que vai multiplicar o seu cofator, o A13, certo? Então, a gente vai estar fazendo aqui todos esses cálculos para a gente conseguir chegar aí no nosso determinante. Então, o 4, ele vai ficar vezes menos 1 elevado a 1, né? Que é a primeira linha, primeira coluna, que vai multiplicar ali o determinante. Se a gente eliminar aqui a primeira linha, a primeira coluna, o que vai sobrar? 1, 0, menos 1 e 1, certo? Então, vamos lá. Vai ficar 1, 0, menos 1 e 1, ok? Isso tudo a gente vai somar com o 5, que multiplica menos 1, opa, faltou menos 1 elevado a 1 mais 2, vezes o seu determinante. Qual que vai ser? Se a gente eliminar aqui a primeira linha e a segunda coluna, o que vai sobrar? 2, 0, 3 e 1. Então, vai ficar o 2, o 0, o 3 e o 1, certo? Vou pôr aqui embaixo, tá? Tudo isso vai somar com o menos 3, que vai multiplicar o menos 1 elevado a 1 mais 3 vezes o seu determinante também. Se a gente eliminar a primeira
E a terceira coluna, o que que sobra? O 2, o 1, o 3 e o menos 1, ok? Então, vai ficar 2, 1, 3 e menos 1. Tudo isso vai ser igual. Então, aqui já adiantei os cálculos novamente. Então, aqui nós temos o resultado deste primeiro, ficou 4 vezes 1, que foi o resultado aqui da nossa determinante, porque aqui é 4 vezes menos 1 elevado a 1 mais 1, vai ficar elevado a 2, que deu positivo, certo? O segundo, aqui como deu 3, menos 1 elevado a 3, ele vai mudar o sinal. Então, vai ficar menos 5 vezes 2, que é o resultado aqui do nosso determinante. E o terceiro aqui vai ficar menos 3 vezes menos 5, que é menos 2 menos 3 dá menos 5, ok? Então, nós temos 4 mais 10, menos 10, aqui é menos 4 menos 10 mais 15, que ficou menos 6 mais 15, que é 9. E como vocês podem perceber, nós chegamos aqui ao mesmo resultado do outro que a gente tinha feito. Cadê? Aqui. Certo? Ó, é a mesma, nós chegamos ao mesmo resultado, só que deu bem mais trabalho, né? Então, o teorema de Laplace, na verdade, ele serve para isso mesmo. Para a gente ir reduzindo, né? Ao invés de eu calcular uma 3 por 3, eu vou estar calculando uma 2 por 2. Aqui, que é uma de ordem 4, eu vou estar calculando uma de ordem 3, e assim sucessivamente. Se eu pegar uma de ordem 5, eu jogo no Laplace e vai ficar uma de ordem 4. Eu posso jogar no Laplace novamente e vai ficar uma de ordem 3, certo? E a gente vai conseguir chegar ao mesmo resultado, ok? Então, é por isso que temos aí o teorema. E aqui neste exemplo, aqui, né, de ordem 4, o que a gente pode estar fazendo? A gente pode estar pegando esta coluna, que nesta coluna, o que nós temos aqui? Vários zeros, correto? Então, eu vou deixar armadinho aqui para vocês. Então, agora já adiantei, né? Como a gente escolheu, então, aqui a primeira coluna por conta da quantidade de zeros mesmo que ela tem, para facilitar aqui no nosso cálculo. Então, isso também é sempre uma dica, sempre escolha o que tem mais zeros. Como que vai ficar, então? O 3, que vai multiplicar o seu cofator A11, mais o 0, que está multiplicando o seu cofator A21, porque agora a gente não pegou linha, né? A gente está pegando a coluna, mais o 0, que vai multiplicar o seu cofator A31, mais o 0, que multiplica o seu cofator A41. Então, automaticamente, tudo isso daqui a gente eliminou, certo? Tudo isso aqui tá eliminado. Então, o que vai sobrar? Vai sobrar o 3 vezes o A11 pra gente calcular. Então, eu já adiantei tudo aqui a conta, que isso daqui tudo a gente já sabe de cor, né? Eu vou estar terminando ela aqui, tá bom? Então, como que vai ficar? Aqui vai ficar 3 vezes menos 1 elevado a 2, que vai ser 3 mesmo, vezes o 62, que foi aqui o resultado do nosso determinante que a gente achou, certo? Então, esse valor vai ser de 186. Então, este é o determinante da matriz 4x4 que a gente estava procurando. Então, desta forma, o teorema de Laplace adiantou aí o nosso processo, certo? E é assim que a gente calcula. Espero que vocês tenham entendido. E agora a Dani vai dar continuidade aí com os outros teoremas, ok? Um abraço, até mais.